Olá galera que acompanha o Área Arquivada. Há milhares de anos de história humana, mas passamos menos de 2 décadas de nossas vidas na educação. Isso não é tempo suficiente para condensar tudo o que você precisa saber em aulas de história, especialmente quando há outras matérias a serem ensinadas quando estamos na escola. Infelizmente, isso significa que algumas informações realmente interessantes são deixadas de fora. Vamos corrigir isso neste vídeo. Aqui estão alguns fatos históricos que seus professores nunca chegaram a contar para você. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para mais pessoas assistirem também. Então, simbora! Número 1. Médico da peste. Se você se encontrasse infectado pela peste bubônica durante os anos 1600, teria que chamar os serviços do médico da peste. Com suas túnicas escuras e máscaras grotescas, eles parecem saídos de um filme de terror, mas estavam lá para tentar salvar sua vida, muitas vezes com pouco sucesso. Os médicos bem-sucedidos não queriam tocar diretamente nas vítimas da peste, pois tinham medo de serem infectados, então os homens por trás das máscaras muitas vezes eram jovens estudantes de medicina ou pessoas sem treinamento médico. Acredita-se que seus trajes fossem recheados com frutas e especiarias porque acreditavam que os aromas agradáveis os protegeriam da peste. Eles estavam errados, mas isso não os impediu de continuar com essa prática por cerca de 200 anos. Número 2. Os primeiros saltos altos. Se você acha que sapatos de salto alto são exclusivamente para a moda feminina, pense novamente. Os primeiros sapatos de salto alto foram, na verdade, destinados aos homens, e eles os usavam com orgulho por muitos anos. Acredita-se que os primeiros sapatos de salto alto foram usados por atores gregos que subiam ao palco por volta de 200 anos antes de Cristo, quando os saltos eram conhecidos como cotomi e tinham cerca de 4 polegadas de altura. Posteriormente, durante a Idade Média na Europa, tanto homens quanto mulheres usavam um tipo de salto alto chamado patem, que tinha um uso prático em evitar que as longas roupas arrastassem na sujeira das ruas. Com o tempo, os saltos altos se tornaram associados ao status social, e quanto mais alto o salto, mais importante era o usuário. Alguns saltos altos dessa época chegavam a ter 20 polegadas de altura, tornando praticamente impossível andar, mas pelo menos a pessoa parecia importante. Número 3. Beber antes do chá e café. Muitos de nós não conseguem imaginar começar o dia sem uma xícara de chá ou café, mas o que as pessoas bebiam antes do chá e café se tornarem comuns? Você poderia pensar que era água, mas isso era arriscado durante a Idade Média, já que a água da época era insalubre e frequentemente causava doenças. O suco de frutas estava disponível, mas a maioria das pessoas preferia álcool em vez de suco de frutas. O leite também estava disponível, mas era considerado algo para alimentar os jovens e os idosos e geralmente era consumido apenas por adultos em caso de doença. Os ricos e nobres da Idade Média mantinham coleções bem cuidadas de vinho, enquanto os pobres frequentemente faziam sua própria cerveja, cidra e hidromel. Os antigos romanos costumavam fazer cerveja com cevada, mas muitos outros tipos de grãos foram introduzidos ao longo do tempo. Talvez isso explique por que houve tantas guerras no passado e todos estavam bêbados o tempo todo. Número 4. Comer reclinado. Atualmente, aceitamos que a melhor maneira de comer é sentado ou até mesmo em pé. Isso ajuda a comida a descer pela garganta até o estômago e facilita o processo de digestão. No entanto, os antigos gregos e romanos ainda não haviam descoberto isso. Eles costumavam comer deitados, como pode ser visto em várias formas de arte que mostram romanos e gregos durante as refeições. Os gregos começaram a tradição de comer deitados há cerca de 2700 anos, e os romanos adotaram o hábito deles. Acredita-se que comer reclinado era um sinal de riqueza e poder, e era a posição padrão para os ricos enquanto esperavam que os servos lhes trouxessem suas refeições. As pessoas frequentemente comiam em grandes grupos, com sofás enormes empurrados juntos para que pudessem socializar sem precisar se levantar. Alguns dos sofás usados pelos homens tinham até espaço extra para que as companheiras femininas pudessem se juntar a eles. Número 5. Anestesia antiga.
Se você estivesse indo para o hospital para uma cirurgia importante hoje em dia, seria colocado sob anestesia local ou geral. No entanto, a anestesia usando gases ou injeções é uma invenção relativamente moderna. Então, como os cirurgiões antigos faziam seus procedimentos sem anestesia? A dor da cirurgia era um grande problema para esses cirurgiões do passado. Desde os babilônios até os sumérios, todos tentaram encontrar uma solução para isso. A forma mais comum e comprovadamente eficaz de anestesia precoce era o álcool, que na melhor das hipóteses só era parcialmente eficaz. Alguns cientistas acreditam, embora não possam provar, que os sumérios podem ter usado o ópio obtido a partir do ópio de papoula como anestesia há 5.000 anos. Os assírios definitivamente usavam ópio há 2.700 anos. Na Índia e na China, antes que o ópio fosse conhecido, o incenso de cannabis era usado para ajudar a adormecer os pacientes antes de serem submetidos à cirurgia, acompanhado por uma grande dose de vinho. Os ingleses não tiveram tanta sorte até cerca de 1500, quando a coisa mais próxima de uma anestesia era uma poção conhecida como Dvel, composta de cicuta, bile, brionia e alface. Número 6. A tomada da Bastilha. Você provavelmente já ouviu falar na tomada da Bastilha nas aulas de história. Quando aconteceu há 230 anos, foi considerado um momento crucial que desencadeou o que eventualmente se tornaria a Revolução Francesa e a derrubada da monarquia francesa. Portanto, é natural supor que tenha sido um grande sucesso. No entanto, na realidade, teria que ser visto como um fracasso. Embora os manifestantes tenham conseguido entrar e libertar a Bastilha, eles não se deram ao trabalho de verificar quantos prisioneiros estavam lá na época. Portanto, um dos episódios mais famosos de tomada de prisão na história da humanidade resultou na liberdade de apenas 7 pessoas, 4 das quais eram humildes falsificadores em vez de prisioneiros políticos. A Bastilha havia caído em desuso como uma prisão de alta segurança e era defendida por soldados que haviam sido considerados clinicamente inaptos para outros tipos de trabalho. Em outras palavras, os manifestantes invadiram um castelo patrulhado por velhos feridos e libertaram alguns falsificadores. Número 7. A Torre Eiffel. É impossível pensar em Paris e na França sem pensar na famosa Torre Eiffel, que está lá há mais de um século. Os franceses têm todo o direito de se orgulhar dela, o que é um grande contraste com 1909, quando eles queriam desmontá-la. A Torre Eiffel, com 984 pés de altura, foi construída para a Feira Mundial de 1889 e tinha uma licença para ocupar o terreno onde estava por 20 anos. Quando esses 20 anos expiraram, muitos parisienses consideraram a torre uma inconveniência feia. No entanto, Gustave Eiffel, o designer da torre, ainda estava vivo na época e elaborou um plano para salvá-la. Usando sua altura sem precedentes, ele a transformou em um laboratório de trabalho para testes de rádio e voo, além de um observatório. Isso manteve a torre funcionando até a Primeira Guerra Mundial, durante a qual ela usou sua posição elevada para interceptar as comunicações de rádio alemãs. Uma das mensagens que ela interceptou foi de Georg von der Marwitz, comandante militar alemão, confirmando um atraso em um ataque planejado. O atraso permitiu que o exército francês se movimentasse, o que, argumenta-se, evitou a queda de Paris. A torre mais tarde transmitiria os primeiros sinais de televisão na história francesa. Número 8. A primeira prefeita. As mulheres nos Estados Unidos não tinham nem o direito de votar em eleições nacionais até 1920. Portanto, podemos supor que elas tiveram pouco papel na política americana antes desse período. Mesmo hoje, ainda não vimos uma mulher se tornar presidente. Portanto, a história da primeira mulher eleita oficialmente na história americana é surpreendente. Seu nome era Susana Amadora Salter, e ela se tornou prefeita de Argonia, no Kansas, em 1887, quando tinha apenas 27 anos. Seu nome foi adicionado à cédula como uma piada por um grupo de homens que queriam ridicularizar a ideia de mulheres servindo em cargos públicos. A piada saiu pela culatra, já que o movimento de temperança cristã das mulheres locais votou nela, apoiada pelos republicanos. Salter nem mesmo sabia que estava concorrendo, mas aceitou o cargo quando venceu. Seu tempo no cargo foi principalmente sem grandes eventos, e ela optou por não concorrer à reeleição no final de seu mandato de 1 ano. Número 9. O banheiro e o cavaleiro.
Você já olhou para uma armadura completa em um museu e se perguntou como um cavaleiro iria ao banheiro usando uma? Nós também. A resposta para essa pergunta é um pouco desagradável. O estilo de armadura usado em batalhas durante o século XV não tinha uma placa específica cobrindo a virilha, porque isso tornaria impossível montar a cavalo. No entanto, eles tinham saias de metal bastante rígidas que desciam dos quadris. Por baixo, havia uma camisa de malha de metal longa e um cinto que mantinha as placas da perna no lugar. Uma vez que um cavaleiro estivesse usando uma armadura completa, seria impossível ir ao banheiro sem remover a parte traseira da armadura. Na prática, isso geralmente envolvia pedir a um escudeiro que o fizesse ou levantasse a parte traseira da armadura para que ele pudesse atender à chamada da natureza. Infelizmente, em uma situação de batalha, isso muitas vezes era impraticável, o que os deixava com uma única opção, e é uma desagradável. Na maioria das vezes, um cavaleiro de armadura brilhante simplesmente ia ao banheiro dentro de sua própria armadura. Número 10. Tratamento espartano para jovens. Ninguém está dizendo que a infância é fácil para qualquer pessoa nos dias de hoje, mas pelo menos as crianças que crescem no século XXI não são tratadas da mesma forma que os espartanos tratavam os jovens na antiga cidade-estado grega de Esparta. Em Esparta, um recém-nascido era propriedade do Estado, não dos pais. Quando um bebê nascia, soldados vinham à casa dos pais e banhavam o bebê em vinho para avaliar como ele reagia. Se o bebê chorasse muito ou reagisse mal, era considerado fraco e, portanto, era levado para se tornar um escravo ou abandonado em um monte para morrer. Se fosse considerado forte, seria deixado com a família até a idade de 7 anos. As meninas eram então enviadas para a escola e os meninos eram levados para uma escola militar especial, onde eram deliberadamente subnutridos, espancados e treinados para a luta. Se sobrevivessem até os 20 anos, enfrentariam um último teste físico e mental que determinaria seu destino. Aqueles que passassem se tornariam aristocratas, e aqueles que falhassem se tornariam de classe média. Os benefícios de se tornar um aristocrata incluíam receber uma esposa e uma fazenda cuidada por escravos, mas eles não podiam viver com suas esposas na fazenda, pois tinham que permanecer nos quartéis militares até os 30 anos. De acordo com a fé católica, o Papa é o representante escolhido de Deus na Terra. Isso significa que os papas geralmente são homens mais velhos que dedicaram suas vidas à Igreja e têm o benefício da experiência. No entanto, existem exceções a essa regra, e nenhuma mais do que o Papa Bento IX, que tinha apenas 20 anos quando assumiu o papado em 1032. Sua história única não termina aí. Ele é também o único Papa a ter ocupado o cargo mais de uma vez e a única pessoa a ter vendido seu cargo por ganho financeiro. A ascensão de Bento ao cargo foi ilegítima. O Papa anterior, João XX, era seu tio e subornou autoridades para confirmar Bento como seu sucessor. Houve uma revolta e ele foi brevemente expulso de Roma pelo Papa Silvestre III, mas Bento e seus apoiadores se reagruparam e retomaram seu cargo alguns meses depois. Ele vendeu o cargo para seu padrinho, que se tornou o Papa Gregório VI, mas mudou de nome e expulsou Gregório à força para se tornar Papa pela terceira vez antes que Henrique, rei dos germânicos, interviesse para expulsar toda a família problemática de Bento. O Papa Clemente II assumiu e a ordem foi restaurada. Número 11. E a Rainha da Inglaterra. Quando se trata de viver uma vida de riqueza e esplendor, não há nada maior do que ser a Rainha da Inglaterra. Elizabeth II ocupa o trono desde 1953, e durante todo esse tempo, ela nunca teve que se preocupar com nada, exceto com o que escolher vestir. No entanto, isso não significa que a rainha nunca tenha trabalhado na vida, embora a maioria de nós não considere o que ela fez como trabalho. Durante a Segunda Guerra Mundial, todo cidadão britânico era esperado para fazer a sua parte, mesmo que fossem o herdeiro do trono. A jovem Elizabeth queria se juntar ao esforço de guerra, mesmo que seu pai, o rei George VI, fosse contra. Ela encontrou trabalho como engenheira, especializando-se como mecânica de caminhões no Serviço Territorial Auxiliar Feminino. Na época, ela tinha apenas 16 anos. Parece que ela tinha um talento natural para o trabalho, conseguindo desmontar e remontar completamente motores de caminhões sem ajuda. Em menos de 6 meses no serviço, ela foi promovida à patente de comandante júnior. Bom, e o que você achou dos mistérios do vídeo de hoje? Comenta nos comentários, queremos saber. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim,
Você será o primeiro a ficar por dentro de todos os novos vídeos que estão a caminho. Agradecemos muito por nos acompanhar. Até logo!